Olá, meu amigo, tudo bem? Antes de iniciar o nosso vídeo, eu queria te dizer uma coisa, te perguntar uma coisa. Se eu dissesse que o mundo está melhorando e quase ninguém está falando sobre isso. Bem-vindo ao nosso primeiro episódio de Boas Notícias deste mês, o lugar onde a gente corta todo o barulho negativo e foca no que realmente está dando certo. Por quê? Apesar das manchetes tentarem provar o contrário, ainda tem muita coisa boa acontecendo no mundo. Agora, se você é novo por aqui, eu sou Gustavo e crio um vídeo mostrando soluções reais para alguns dos maiores problemas do planeta, soluções e criatividade sustentável. E se você está começando aqui nesse canal, é muito bom ter você aqui. E queria aqui rapidinho, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui embaixo. De verdade, isso ajuda muito a espalhar essas histórias positivas e bater de frente com tanta notícia ruim. Me conta uma coisa, de onde você está assistindo esse vídeo agora? Sério, pode ser da rua, em casa com a família, Coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo, porque eu leio vários comentários e isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente ainda. E novidade rápida, o YouTube ele liberou a função onde dá para responder com comentários com áudio, pessoal. Então se você quiser que eu te responda, já sabe o que fazer. Comenta aqui embaixo. Agora sim, bora iniciar o vídeo, bora começar aqui. Aqui vão algumas das melhores notícias do mês de março que passou, que talvez você tenha perdido. E a gente começa lá em Portugal, onde está sendo criado o primeiro santuário exclusivo para elefantes em cativeiro da Europa. Um projeto que pode mudar a vida de centenas desses animais. Esse espaço gigantesco, com mais de 400 hectares na região de Alentejo, está sendo construído com base nos melhores santuários do mundo, inspirados na Ásia, África e América. Mas o mais interessante, a área que antes era usada para a criação de gado e plantações de eucalipto, agora está sendo completamente restaurada, usando técnicas de regrowing, ou seja, devolvendo a natureza ao seu estado original. E isso tem um significado ainda maior, porque milhares de anos atrás, elefantes já caminharam pela Península Ibérica, inclusive pegadas de mais de 30 mil anos já foram encontradas nessa mesma região. Só que esse santuário não é um zoológico. Ele não vai ser aberto para visitação diária. Tudo ali foi pensado exclusivamente para o bem-estar de animais e para a recuperação do ecossistema. E isso é urgente. Hoje, mais de 600 elefantes ainda vivem em cativeiro na Europa. É isso mesmo, pessoal. Então, quando esse lugar abrir, ele vai oferecer não só espaço, vai oferecer também algo que muitos deles nunca tiveram: liberdade, dignidade e uma vida mais natural. Agora, saindo da Terra e indo direto para o oceano, uma organização aqui que está dando um passo gigante no combate à poluição plástica. A The Ocean Cleanup agora está focando na Índia, mais especificamente em Mumbai. Todo ano, cerca de 5 milhões de quilos de plástico acabam indo parar no mar só a partir dessa cidade. E o mais assustador, Mumbai é uma das 30 cidades responsáveis por quase 1/3 de toda a poluição plástica dos rios no mundo. Mas aqui vem a parte boa. Depois de um mapeamento super detalhado, eles identificaram 2 pontos críticos de onde vem a maior parte desse lixo. E agora, sistemas de barreiras estão sendo instalados nesses locais. A expectativa é remoção entre 61 e 92 toneladas de plástico por ano. E isso pode ter um impacto enorme, porque esse lixo afeta mais de 220 quilômetros do litoral, manguezais inteiros, mais de 100 espécies protegidas e até 1,9 milhão de pessoas que dependem desses ecossistemas para viver. Ou seja, se esse modelo funcionar, ele pode virar referência para várias outras cidades do mundo, mostrando que, com dados certos e ações diretas, dá sim para reduzir a poluição em larga escala. E não para por aí, tá, pessoal? A Índia também está atacando o problema pelo ar, tá? E a cidade de Delhi anunciou um plano ambicioso: transformar 100% da frota de ônibus públicos em veículos elétricos. Nos próximos
3 anos, já são mais de 11 mil ônibus elétricos sendo implementados junto com toda a infraestrutura necessária. Tudo isso como parte de uma missão maior: limpar o ar de uma das cidades mais poluídas do planeta. E falando em ar, isso conecta perfeitamente com a próxima história. Um cientista vencedor do Prêmio Nobel criou uma tecnologia simplesmente incrível. Uma máquina capaz de transformar ar seco em água potável. Sim, água, literalmente do ar. Isso mesmo, a água literalmente do ar. Vocês já imaginaram isso? Essa tecnologia consegue produzir até 1.000 litros de água por dia, usando pouquíssima energia e sem depender de infraestrutura tradicional. O sistema funciona com materiais especiais que capturam a umidade do ar e transformam isso em água potável. E o mais impressionante, ele pode operar até em lugares onde não tem energia elétrica estável, ou seja, pode ser uma solução real para regiões atingidas por secas extremas, furacões ou até colapsos no sistema de abastecimento. Hoje, mais de 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso seguro à água potável. Então, tecnologias como essa não são só inovadoras, são uma verdadeira chance de sobrevivência. E já que estamos falando de soluções incríveis, deixa eu te mostrar algo que está acontecendo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, somos bem criativos em relação à sustentabilidade. Um projeto simples, mas extremamente inteligente. Estamos transformando telhados em áreas verdes, dentro de comunidades. E o impacto disso é gigante. Em algumas favelas, a temperatura pode até chegar a 20 graus Celsius, mais alto do que nas áreas ao redor. Isso gera problemas sérios de saúde e, claro, o ar-condicionado para muita gente simplesmente não é uma opção, infelizmente. Mas aí entra a solução. Um sistema de telhado verde, leve e acessível, que pode ser instalado nas casas que já existem. Funciona assim. Primeiro, a estrutura do telhado é analisada. Depois, é aplicada uma camada impermeável. E no lugar da terra pesada, eles usam material leve feito de plástico reciclado. Por cima disso, são plantadas espécies resistentes, fáceis de cuidar. O resultado? Casas mais frescas, pessoal, ambientes mais saudáveis e bairros inteiros mais confortáveis. E o melhor de tudo, o custo é cerca de 10 vezes menor do que telhados verdes tradicionais. Além disso, moradores são treinados para instalar e manter o sistema. Ou seja, não é só uma solução ambiental, é também geração de renda e autonomia. Hoje, esses telhados já estão em casas, pontos de ônibus, creches e até food trucks. E talvez o mais importante está sendo levando a qualidade de vida para lugares onde isso sempre foi negado. E ainda no Brasil, pessoal, temos mais novidades. Tem uma história que quase ninguém falou, mas foi uma vitória enorme. Uma comunidade indígena na Amazônia conseguiu barrar o projeto que poderia impactar seriamente um dos rios mais importantes do país. A ideia era liberar grandes rios para a exploração comercial intensa, com dragagem e transporte pesado. Mas isso colocaria em risco ecossistemas inteiros, além do modo de vida dessas comunidades. Então, o que aconteceu? Mobilização, protestos, pressão. E funcionou. Você sabia disso? O plano foi cancelado. Uma vitória gigante para a preservação ambiental e para os povos indígenas, que protegem esses territórios há gerações. E a verdade é que grande parte da natureza que ainda existe hoje só está de pé por causa dessas comunidades. E falando em natureza, teve também algumas vitórias impressionantes para a vida selvagem no último mês. Na Sérvia, uma espécie de águia estava praticamente desaparecendo. Começou a se recuperar. Anos atrás, existia apenas aí um único casal reprodutor no país. É isso mesmo. Hoje já são 19 pares, com vários filhotes nascendo, um crescimento que parecia impossível.
Na África do Sul, uma espécie de elefante marinho saiu da categoria de risco, por exemplo, e agora está oficialmente fora de perigo, graças a décadas de proteção e preservação. Na Índia, os guepardos estão voltando também, sabia? Depois de terem sido extintos no país há décadas, novos filhotes nasceram recentemente, mostrando que a reintrodução da espécie está funcionando. E talvez uma das histórias mais incríveis, nas ilhas de Galápagos, tartarugas gigantes voltaram para uma ilha onde estavam extintas há mais de 180 anos. Isso ajuda a restaurar todo o ecossistema local, já que esses animais têm um papel essencial na natureza. Ou seja, mesmo que a gente veja isso nas manchetes todos os dias, a natureza está reagindo e quando damos uma chance, ela responde. Agora, uma inovação que pode mudar até a forma como lidamos com a morte. A Escócia tomou uma decisão histórica ao localizar um método mais sustentável, chamado cremação aquática. Diferente da cremação tradicional, que usa altas temperaturas e emite muito dióxido de carbono. Esse processo ele utiliza água e uma solução alcalina para decompor o corpo de forma muito mais natural. O resultado final ainda é entregue à família, como na cremação comum, mas com uma diferença enorme. Esse método, pessoal, usa cerca de 7 vezes menos energia e emite muito menos carbono. Uma alternativa mais leve, tanto para o planeta quanto para o futuro. Agora, saindo da Europa e indo para a África, tem uma história que é simplesmente incrível. Em Serra Leoa, até pouco tempo atrás, o país inteiro não tinha uma única UTI neonatal. E isso ajudava a explicar um dado chocante. Em cada 52 mulheres, uma morria durante a gravidez ou parto. Mas isso começou a mudar depois de anos de mobilização. Uma comunidade global conseguiu arrecadar 50 milhões de dólares. E com esse valor foi construído o primeiro grande centro especializado em saúde materna e neonatal do país. Com mais de 160 leitos, centenas de profissionais treinados e estrutura que nunca existiu antes. E o mais importante, poucas horas depois da inauguração, o bebê nasceu e recebeu um atendimento que literalmente não existia no dia anterior. É o tipo de mudança que não é só estatística, é vida real sendo salva. E falando em saúde, pesquisadores estão testando um novo tratamento contra o câncer de próstata com resultados impressionantes. Uma terapia que ativa o próprio sistema imunológico do corpo para atacar o tumor. E o diferencial, ela só age dentro do tumor, reduzindo drasticamente os efeitos colaterais. Em um dos casos, lesões cancerígenas desapareceram completamente após alguns ciclos de tratamento. E embora ainda esteja fazendo testes maiores, os cientistas acreditam que isso pode ser um passo real em direção à cura. Agora, voltando para a energia, lá no Reino Unido, acaba de ser feita a ligação da sua primeira usina geotérmica. Basicamente, eles estão usando o calor natural da Terra para gerar energia limpa, 24 horas por dia, sem depender do sol ou do vento. E o mais interessante, além da energia, essa tecnologia também pode ajudar na extração de minerais essenciais para baterias como o lítio. Ou seja, uma solução que resolve 2 problemas ao mesmo tempo. E para a gente terminar, uma história leve, mas que mostra muito sobre o poder da internet quando usada do jeito certo. Talvez você tenha visto um vídeo viral de cães escolhendo seus donos, mas tinha um problema, era inteligência artificial. Só que um abrigo de animais resolveu fazer isso na vida real. Eles criaram eventos onde os próprios cães escolhem suas novas famílias. Simples assim, as pessoas entram, os cães interagem e a conexão acontece naturalmente. E o resultado? Vídeos reais, emocionantes e o mais importante, animais encontrando lares de verdade. E no fim das contas,
é isso. Enquanto muita coisa ruim ganha destaque, essas histórias mostram que também existe progresso, solução e esperança. E talvez o mais importante, pessoas fazendo algo para mudar o mundo, todos os dias. Se você chegou até aqui, já deixa o like, ativa as notificações e se inscreve nesse canal se você quer continuar vendo esse tipo de conteúdo aqui no nosso canal. Se inscreve, porque sim, ainda tem muita coisa boa acontecendo por aí. Eu te vejo no próximo vídeo, até a próxima e um abraço.